Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. O conteúdo de hoje nosso, ele é em referência à base curricular do oitavo ano. E nesse estudo do oitavo ano, nós atingimos os últimos, eu acredito que seja o último capítulo, não é? O último capítulo. No entanto, esse capítulo, ele é muito importante e exige de nós uma atenção redobrada. Por quê? Porque os conteúdos desse período que eu estou mencionando, que são referência ali às últimas décadas, né? Décadas do século XIX, o neocolonialismo, eu já apontei que ele deixa uma situação mal resolvida, em que vão surgir a partir da composição de como será esse neocolonialismo, situações mal resolvidas que vão ter como consequência a chamada Primeira Guerra Mundial. E nessa Primeira Guerra Mundial, situações vão ser deflagradas, vão surgir, vão aparecer diante de coisas que vão ficar mal resolvidas. A exploração que eu já mencionei, que ocorria nas últimas décadas do século XIX por países europeus em cima da África e da Ásia, vão favorecer, melhor dizendo, vão favorecer alguns países, como a Inglaterra e como a França e como a Bélgica, por exemplo, e outros países que estão ainda em processo de terminaram a unificação, mas precisando cada vez mais se consolidar pós-conflitos, como a Guerra Franco-Prussiana. A Prússia naquele momento representava a Alemanha. E aí tivemos essa situação, não é, de situações mal resolvidas e que vão guardar um revanchismo, surgimento de uma rivalidade que tem o seu estopim, a gota d'água, na Primeira Guerra Mundial. É preciso a gente ter muito bem isso em nossa mente, não é? Batendo sempre naquela tecla que eu venho falando há muito tempo, que é em relação a você ter atenção no conteúdo que se passou, no conteúdo anterior, para entender o que de fato está acontecendo agora nesse entendimento desses fatos históricos aqui. Pois bem, dito isto, vamos para a página 320, não é? 320, que eu já mencionei que a teoria da evolução darwinista é a situação, não é, que é uma forma de justificar esse neocolonialismo, dizendo que vai ter sempre um ser superior ao outro, que esse outro, o ser superior, não é, seria capaz, mais forte, capaz de se adaptar às transformações do meio ambiente. E naquele momento ali acreditava-se que somente o homem branco, uma visão preconceituosa, que somente os homens brancos, nascidos nas nações europeias, seriam capazes de dominar o mundo, não é? E sendo assim, o negro e o índio seriam sub-raças, teriam que ser dominados e escravizados pelos europeus, não é? Então, essa ideia é defendida através do darwinismo, da teoria da evolução, do chamado darwinismo social. E chegamos na página 320 do conteúdo do oitavo ano, que trata aí o neocolonialismo na África. Neocolonialismo na África. Uma atenção também, uma percepção, quando surgem determinados termos em história, você vai ter que ter um interesse, uma preocupação em identificar quais são o significado desses termos. O que é que temos aqui? Neo significa novo, novo colonialismo, não é?
agora com características mais evoluídas, com características de mais exploração, diante de uma situação que era a segunda etapa da Revolução Industrial na Europa, o desejo de ter mais matéria-prima, as situações, as condições que a gente já estudou lá nas primeiras décadas, as revoluções liberais, o processo de o surgimento da unificação alemã italiana, as revoltas, a chegada do republicanismo, o medo da volta, não é, de uma espécie do imperialismo, como aconteceu com o imperialismo napoleônico, e vamos ter que observar essas situações, fazer essa análise dessa conjuntura nas últimas décadas do século XIX, o desejo das nações europeias, né, de se achar superior às outras nações mais desenvolvidas e irão subjugar a outras regiões. E por isso, em busca de novas matérias-primas para atender à necessidade da evolução da segunda etapa da Revolução Industrial, essa Revolução Industrial precisava de cada vez mais mais matérias-primas. Só que houve um esgotamento na Europa, dos países europeus, e eles foram buscar essas matérias-primas em outras regiões do mundo. O que é que temos aqui? Durante o século XVI e o século XVII, o continente africano foi bastante explorado e destruído pelas invasões europeias, mais especificamente Portugal e Espanha. Lembrando que os portugueses não só descobriram o Brasil, não só colonizaram o Brasil, não é? Países da África também tiveram a oportunidade, não é, de serem explorados pelos portugueses. Pois bem, a principal busca era por escravos negros, geralmente levados para trabalhar de forma forçada em propriedades latifundiárias. Professor, propriedades latifundiárias significa o quê? Significa grandes proprietários de terras, enormes lotes de terras, gigantescos proprietários de terras enormes. Latifúndio. Minifúndio significa pequenos, latifúndio, grandes proprietários de terra, grandes terras, grandes propriedades. E monoculturas. No nosso livro, mais uma vez aparece, não é, a característica dele também, que alguns termos ele gosta, assim como eu, de identificar, fazer com que você consiga entender cada significado. E tem monocultura ao lado. Monocultura é a produção ou cultura agrícola de apenas um bem de consumo geral, voltada para o mercado externo, para fora, para outros países poderem comprar. Então é a monocultura. No Brasil nós tivemos, você vivenciou comigo lá no 7º ano, os ciclos econômicos, não é? O primeiro ciclo vai ser do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar, e esses produtos voltados basicamente para o mercado externo. A produção para o mercado externo era o único produto. Depois que o Brasil vai começar a diversificar seus produtos, outros produtos começarão a ser cultivados, não só para o mercado externo, como também para o mercado interno, também para dar vazão, para atender a população brasileira também. Que chama monocultura, base do sistema colonial. Na fase neocolonial, a busca não foi por escravos, mas foi igualmente violenta. Como vimos, muitas das nações industrializadas necessitavam de matérias-primas para que, minha gente? Muito bem. Para manter a produção e também escoar um bom contingente de sua população para o continente africano. Lá exerciam papel principalmente de administração dos interesses europeus, não é? Então, embaixo
temos uma imagem e uma legenda que diz assim, ó, que deixa muito claro como era a visão dos europeus. Os europeus achavam que eram superiores a africanos e asiáticos. E, portanto, poderiam escravizar, pilhar e explorar os bens naturais daqueles povos. Tão superiores, não é? Os europeus se achavam que diziam que poderiam escravizar e explorar os bens dos africanos e dos asiáticos, se achavam, né, os europeus melhores que os outros. A gente viu na última aula que por conta do darwinismo social, da teoria da evolução, da teoria que vai dizer da evolução de Charles Darwin, né? Que um vai sempre se sobrepor ao outro, vai dominar o outro. Os europeus vão em busca disso, vão se consolidar baseados nessa afirmativa de Charles Darwin. E é preciso a gente ter muita noção disso, fixar isso em nossa mente. Prosseguindo, não é? Baseados, agora sim, ó, a comprovação do que eu falei, baseados na teoria do darwinismo social e com o apoio da Igreja Católica daquele período, daquela época, o branco europeu foi mais uma vez confrontou a soberania dos negros africanos. Ponto. Todas as suas riquezas de quem? Dos negros foram saqueadas e sua cultura parcialmente destruída. Parcialmente destruída. Diante de um argumento de que eles não seriam, veja que forma preconceituosa, que visão preconceituosa, né? Que se achava o máximo, essa arte de superioridade, de que eles não seriam capazes de administrar todos os seus bens, pois quem teriam essas condições eram os brancos. Então os brancos iriam retirar aquelas riquezas dos negros, baseadas em que os negros não teriam condições de desenvolver, de manter as suas riquezas. Um absurdo também isso, não é? Então vamos prosseguir aqui. Cada nação europeia teve características específicas em seu processo neocolonial na África. As razões gerais eram a busca de mercados consumidores e matérias-primas. Mas houve questões específicas a cada país, que iam desde a recuperação financeira ao escoamento populacional. Sem dúvida, o lucro era a principal delas. Assim, as nações europeias fizeram a divisão da África para que cada região fosse colonizada por uma nação sem que houvesse interferência na outra, não é? Sem que houvesse interferência na outra. A gente vai ver já aqui. O processo foi violento, pois as características culturais e linguísticas de cada nação africana não foram respeitadas. Cada cultura, cada questão linguística não foi respeitada. Os neocolonizadores desse período, desse momento, começam a interferir na cultura africana, impondo também a sua língua. Tanto é que hoje a gente percebe, não é? Países que tiveram a colonização francesa, eles interviram naquelas linguísticas todas, mas ainda permanece, viu, aqui e ali, se você verificar, fazer um estudo mais aprofundado no interior de cada país africano lá nas suas comunidades tribais tem a sua linguagem, tem o seu dialeto, não é? Mas grande parte da população vai ter, por exemplo, uma língua francesa,
que foi imposta pelos franceses, que eles quiseram dominar a Argélia, por exemplo, e impuseram a sua língua para que os negros não permanecessem com a sua cultura. Então nós tivemos aí uma questão imposta, que os europeus, se achando melhores do que os outros, vão querer impor sua cultura, impor sua linguística nos países africanos, por exemplo. Vejamos, as principais nações e seus processos expansionistas e imperialistas na África durante o século XIX. Na página 321, temos aí os países que passaram a pertencer, a ser influenciados, a serem colonizados por países europeus. E essa partilha, não é? Ela foi definida lá na chamada Conferência de Berlim. Conferência de Berlim, que foi uma grande reunião dos países europeus, definindo em que países, cada um deles, países da África, eles iriam colonizar, não é? Eles iriam explorar, tá bom? Temos aí Bélgica influenciando, colonizando o Congo belga. Nós temos a França aí, países como a Tunísia, o Marrocos, a Argélia, a África Ocidental, Guiné, toda a região francesa, a influência da França. Na Alemanha nós tivemos a África Ocidental alemã, o Sudeste africano, não é? E na Itália nós tivemos Somália e Líbia e Eritreia. Em Portugal nós tivemos Angola, Moçambique, grandes destaques. Na Espanha, não é? Nós tivemos na Salândia, colonização espanhola. No Reino Unido, Botswana, África do Sul, Rodésia do Norte, Sudão e Egito e Nigéria, não é? Enfim, está posta aqui as influências, estão postas aqui as influências dos países europeus em relação aos países africanos. É bom ter muito bem isso em mente, não esquecer disso. Sempre estar visualizando o mapa, lembrando dos países que passaram a ser influenciados pelos países europeus. Aí temos a França, na página 321. As principais razões francesas para a expansão neocolonial na África foram a busca do lucro para as empresas que comercializavam o produto industrial francês, busca do lucro para as empresas que comercializavam o produto industrial francês e também a recuperação de sua força política internacional. Havia perdido devido às sucessivas derrotas de Napoleão Bonaparte e o consequente enfraquecimento no Congresso de Viena em 1815. Ponto. A França conquistou a Argélia em 1857, usando como pretexto ataques piratas a navios franceses. Não é? A Argélia pertencia ao Império Turco-Otomano. A França concentrou muitas de suas conquistas na parte norte do continente africano. Norte, não é? Como Marrocos, Tunísia, e na parte ocidental, na Costa do Marfim, no Senegal e na Guiné. Vamos ver agora um outro país. Esses dois países, segundo os historiadores, eles saem na frente, saem favorecidos, a França e a Inglaterra. Por quê, professor? Porque encontraram países que não tinham basicamente um conflito muito
intenso civilmente falando entre as tribos, não é? Mas logo, por outro lado, começaram a fazer uma união com a burguesia, não é? Todo país pobre, por mais pobre que ele possa ser, sempre vai ter um grupo privilegiado ali. E esse grupo privilegiado de burgueses na África também existia, como existe em outros países também. Só que, sabiamente, na articulação política, esses países europeus começaram a trazer essa classe burguesa para seu lado. E automaticamente a classe burguesa iria pensar várias vezes, muitas vezes, antes de fazer qualquer menção de revolta. Seria por eles o iniciado da revolta, mas eles não, eles ficavam ao lado dos europeus, essa burguesia em cada país africano, e a coisa ficava acomodada, sempre colocava panos quentes, a exploração, eles fechavam os olhos, queriam estar numa zona de conforto, esses burgueses africanos. Não é? Aqui e ali poderia haver um momento de conflito, mas muito pequeno, de forma muito discreta. Não era coisa ampla, reconhecida, não é? Então, é dessa forma que agiam os países europeus. É bom deixar bem claro para vocês. O outro país é a Inglaterra. Como eu falei, os dois países que saíram mais favorecidos, mais beneficiados nesse neocolonialismo, nesse interesse de ocupar, explorar os países africanos, foram esses dois, França e Inglaterra. E tem o que sobre a Inglaterra? Os pais da Revolução Industrial estabeleceram-se mais na região da Ásia, especificamente Índia e China. Como veremos. Ponto. Como veremos lá na frente. Na África invadiram localidades a exemplo do Egito, Somália, Nigéria, Gâmbia e Serra Leoa. O objetivo central dos ingleses era a busca de matérias-primas como minérios, além de um mercado consumidor para seus produtos. Mercado consumidor para seus produtos. Tanto é que a Inglaterra não queria a escravidão em muitos países, porque ela entendia, logicamente, que a escravidão seria menos mercado consumidor, menos pessoas consumindo seus produtos. Por quê? Porque, como pioneira na Revolução Industrial, ela produz em larga escala, em grande quantidade. E o país, a Inglaterra, não tem um número de pessoas suficientes para adquirir tanto produto. E a Inglaterra queria vender para outros países e precisava de argumentos de que os negros não estavam mais escravizados, pertenciam à sociedade de forma muito mais intensa, tinham um poder econômico, para ser mais exato. Não é? Interesse era que os negros pudessem ter poder econômico e comprar os produtos ingleses. É por isso que também que a Inglaterra queria, por fim, a escravidão. A Inglaterra via ali a escravidão no empecilho para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento econômico. Tá bom? Vamos agora para um outro país, que hoje esse país ele teve um declínio muito sério, muito severo, mas nesse momento aqui histórico, no finalzinho do século XIX, início do século XX, ele era uma potência. Vai influenciar, vai ter colônias também na África. Vamos conhecê-lo? A Bélgica ainda apresentava um modelo político de governo, baseado na monarquia, que tinha como rei Leopoldo II. Sua única, já na página 322, sua única mais decisiva conquista foi o Reino do Congo, localizado às margens do rio do mesmo nome e que tinha um vasto território, bem maior do que a própria Bélgica.
estabeleceu um bom sistema de navegação no Rio Congo, que se ligava ao Rio Nilo no Egito. Então a gente percebe aí que mesmo um país não sendo tão grande territorialmente, não tendo tanta estrutura assim, conseguiu dominar e neocolonizar lá o Congo, a Bélgica. Vamos para um outro país. Atenção para esse país, que ele vai, não é, se unificar tardiamente, mas não significa que ele vai ser menos forte. Preste atenção aqui. Alemanha. Devido ao fato de o processo de unificação do Estado alemão ter se concretizado apenas no final do século XIX, a Alemanha demorou a entrar no processo neocolonial. Demorou um pouquinho, tardiamente, por conta até da unificação. O chanceler Otto von Bismarck entendia que, mesmo tendo acumulado grande capital financeiro desde o período da Confederação Germânica do Norte, a Alemanha deveria se lançar ao continente africano para demarcar o seu poder político. Tanto é que forçou o surgimento da Conferência de Berlim. Olha aí, aquilo que eu venho batendo na tecla, não é? A Confederação Germânica chegou à conclusão, olha, é melhor a gente se lançar no continente africano, estamos em crescimento econômico, vamos precisar de mais matéria-prima e os países africanos irão nos fornecer essa matéria-prima. E vamos tentar organizar, sentar numa mesa e definir de que forma será esse neocolonialismo. E a Inglaterra e a França vão lá participar dessa conferência de Berlim em 1884 e 85. E eles conquistaram, sim, diante dessa situação do forçamento para o surgimento da Conferência de Berlim, suas principais conquistas dos alemães foram neocolonizar os Camarões, Togo e Namíbia. Atenção aí, atenção, 322, atenção. A chamada partilha da África foi uma decisão entre países imperialistas que estabeleceu a divisão da África entre nações e se concretizou justamente com a Conferência de Berlim, que visava regular tais domínios. Foi assim que muitas nações africanas foram controladas por países europeus. Houve uma preocupação em determinar os limites geográficos desses territórios, para que não houvesse invasão de outros países europeus, o que poderia gerar um conflito armado. Para evitar esse conflito, vamos chegar num acordo. Então, para isto serviu a Conferência de Berlim. Os envolvidos nessa partilha também tinham de divulgar e comunicar obrigatoriamente cada região anexada para evitar possíveis tensões. Teria que avisar qual a região foi anexada. Então, os países europeus assinaram a partilha da África na Conferência de Berlim, comprometendo-se em seguir todas as recomendações, tudo que está estabelecido ali na Conferência de Berlim. 322, a conquista da Ásia. O processo de dominação da Ásia foi muito semelhante ao desenvolvimento da África. O objetivo central era a busca de matérias-primas, principalmente minérios, o estabelecimento de um mercado consumidor para os produtos industrializados. Depois de explorar, forçar, entre aspas, fazer com que esses países possam comprar os produtos industrializados dos europeus. Não é isso?
A ideia incluía também estabelecer governos nessas nações asiáticas, que deveriam estar subordinados aos governos europeus. Uma particularidade nesse processo é que o imperialismo desenvolvido na Ásia não ficou apenas nas mãos das nações europeias. O próprio Japão realizou sua atividade neocolonial no continente asiático. Muitas regiões asiáticas já estavam sob domínio europeu. No século XVIII, por exemplo, Portugal tinha colônias em Macau, na China, e Goiás, na Índia. Não é? Vamos observar isso, a conquista da Índia por parte dos ingleses, o Japão influenciando, a força chinesa também na área da Ásia, mas tudo isso nós veremos na próxima aula, tá bom, pessoal? Forte abraço a todos, tchau para vocês e até a próxima. Tchau!